Vou trazer algumas crenças até aqui sobre dinheiro, porque eu acho interessante porque a crença, ela estrutura o nosso paradigma, nosso conjunto de hábitos. Tá? A gente cria um modelo, um padrão a ser seguido. Então, você desenvolveu uma crença, certo? Você recebeu uma crença, você desenvolveu um conjunto de hábitos de pensar automático, e não foi você que desenvolveu, foram outras pessoas que criaram isso dentro de você. Então, são várias crenças, são vários pensamentos, várias frases, vários textos que você repete e você não percebe, só que isso atrapalha o seu resultado, atrapalha o seu comportamento, atrapalha onde você quer chegar. Por exemplo, ninguém ficou rico na minha família, e eu não sou diferente. Isso é uma crença que você está dizendo que você não pode ficar rico, ou eu não tenho sucesso na minha família, ninguém teve sucesso na minha família, eu também não posso ter. É uma crença que está te limitando. Você está dizendo que você não pode ser rico porque ninguém foi rico na sua família, tá? Então você não tem essa mentalidade de quebrar um padrão. Outra crença: ter um monte de dinheiro me faz ser menos espiritual e puro. Eu vejo muitas pessoas, tá, que falam isso, porque eu tenho um lado espiritual e tal, se eu tiver muito dinheiro vai me afetar e tal. Isso é uma crença limitante também. No livro de Wallace de Oz, ele fala que nós vivemos em três planos. Então você tem que viver para o intelecto, tem que viver para o corpo físico e tem que viver para o espírito também. Não só viver para o intelecto, só estudar, esquecer do físico, esquecer do espírito, ou enfim, você só procurar o espiritual, esquecer do mental e esquecer do físico também. Você precisa ter esse equilíbrio para você ter mais felicidade, mais prosperidade. Outra crença, ó, ter um monte de dinheiro me faz ser menos... Ah, não, isso que eu acabei de ler. Se eu realmente lutar para ficar rico e falhar, vou me sentir um perdedor. Olha só essa crença aqui. Se eu realmente, quando a pessoa fala se eu não conseguir, se eu fizer tal coisa, você já não está colocando fé no que você está falando. Porque se você tem fé, você não vai usar o se não der certo. Tipo, eu quero, eu vou fazer acontecer. Você não pensa se der certo. Isso é uma coisa de liderança. Mente de líder. A mente de líder funciona assim. Ele não fica pensando se vai dar certo ou não. Ele foca no que ele quer e ele faz um passo de cada vez para que aquilo ali vai acontecer. Indiferente se ele não sabe como percorrer o caminho todo. Mas não tem essa questão de se. Porque se você está falando se, significa que você já não tem fé nem em você e nem que vai dar certo. Por exemplo, eu vou arrumar um serviço X. Se não der certo, eu volto para o outro. Então nem vai. Você já está dizendo, se não der certo, eu volto para cá. Então nem vai, porque a tua crença já está te limitando. Vamos lá. Eu tenho potencial para ser rico, só preciso de um tempo. Aqui você está falando que você pode ser rico, mas você precisa de um tempo. Então as coisas são lentas, as coisas demoram. Tem uma crença que eu descobri minha que as coisas levam um tempo, por exemplo. As coisas levam um tempo, tudo tem o seu tempo. Isso é uma crença que eu descobri minha, que eu repito. Então, automaticamente, eu acredito que as coisas demoram mais para acontecer, e na verdade, não. Né? É você que faz acontecer, é você que tem que entrar em ação e você começar a fazer as coisas para acontecer. Então, essa crença aqui também é interessante. Olha só, ficar rico não é para pessoas como eu. Então você está dizendo que você não pode ficar rico, ou, por exemplo, ser próspero, ser feliz não é para ser, não é para ser, não é para uma pessoa como eu. Outro exemplo, ter sucesso não é para uma pessoa como eu. Enfim, quando você fala isso, você está tirando a responsabilidade e colocando para os outros. Então você está se colocando como inferior, certo? Vamos lá. Ter um monte de dinheiro me faz ser menos espiritual e puro, já li. Eu tenho potencial para ser rico, eu só preciso que alguém rico me descubra. Então você está dizendo que você não consegue se alguém não te ajudar também. É mais uma crença limitante. Olha só, é preciso dinheiro para fazer mais dinheiro. Isso é uma frase que eu repetia, isso é uma frase que eu vejo muitas pessoas repetir. Na verdade, não. Não é verdade. Por exemplo, muitos falam, quem tem dinheiro faz dinheiro. Né? Se você tem dinheiro, você faz dinheiro. Mas na verdade, não. Quem tem dinheiro também faz dinheiro. Mas quem não tem dinheiro também faz dinheiro. Você não precisa ter a mentalidade de um ou outro. Você pode escolher os dois. Então, por exemplo, eu vou contar uma história. Antes da pandemia, eu estava com uma BMW. Eu já comentei isso em alguns vídeos. Tal. Eu estava com uma BMW e aí fazia uns 3 meses já que eu já estava dando aula, fazendo mentoria aqui no Tudo Online e não estava mais usando esse carro. Então eu comecei a pensar em trocar esse carro por um terreno. Era uma coisa que eu queria muito, ter um terreno na praia e tal. Então eu peguei e troquei esse carro por um terreno
e comecei a mentalizar que eu queria construir uma casa para vender, ou construir para alugar e tal, comecei a raciocinar sobre isso. Então, eu já tinha o terreno, eu tinha uma ideia de criar uma casa, mas eu não tinha grana para construir a casa naquele momento. O que aconteceu? Eu tive um insight, depois de uma conversa, e eu fui atrás de um investidor. Então, indiferente, eu não tinha o dinheiro no momento, mas eu achei alguém que tinha o dinheiro para fazer uma parceria. Então, na verdade, às vezes você não precisa do dinheiro, você precisa do investidor para colocar as suas ideias em ação, para colocar os seus projetos em ação. Às vezes é só investidor. Vamos lá. Próximo. É difícil ficar rico hoje em dia porque todas as oportunidades já foram pegas. Olha só. É difícil ficar rico hoje porque todas as oportunidades já foram pegas. Eu também pensava assim, tipo, por exemplo, quando eu comecei a estudar o segredo, olha só, eu pensava assim, nossa, se todo mundo descobrir o segredo, vai acabar o dinheiro. Nossa, se todo mundo souber disso aqui, como é que vai ser? É uma crença muito limitante, porque se você for parar para pensar, nós somos criadores. Então, sempre vai existir coisas novas, sempre vai aparecer treinamentos novos, livros novos, é, tudo novo. O celular vai se atualizando, então nunca vai acabar. No livro, de novo, vou citar de novo o livro de Wallace de Wallace. Ele fala que enquanto algumas pessoas ficam falando que o mundo está acabando, que o mundo está indo para o buraco, isso é uma crença. O mundo não está indo para o buraco, o mundo não está acabando, o mundo está crescendo, está evoluindo, está criando. Para pensar, na época de 100 anos atrás ou mais, eles construíam prédios sem a tecnologia que nós temos hoje. Eles construíram pirâmides na época da pedra lá do Egito, usando animais para puxar peso. Então, quando se precisou muito mais da imaginação para fazer, o ser humano já fazia, já realizava.